Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, pediram-lhe que retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O início do Evangelho vem falar que Jesus estava passando pela região dos Gadarenos. Aqui também vem falar que Jesus ele passou perto daqueles possuídos, porque diz assim: eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E Jesus passou ali, exatamente naquele caminho onde aqueles homens estavam saindo dos túmulos. Jesus passou por aquele caminho. Por quê? Porque o Senhor, ele deseja a nossa libertação. Porque o Senhor, ele quer a nossa cura, sim. Por isso que o Senhor, ele vai ao encontro de todos. Aqueles homens, eles eram necessitados de Deus. Uma alma possuída pelo demônio, ela é totalmente necessitada de Deus. Ela precisa tanto do Senhor para ser liberta, que só Jesus passando perto, só Jesus passando por perto, como aconteceu com eles, para a libertação acontecer. E esse sair dos túmulos é o quê? Eles estavam na morte. Uma alma entregue ao demônio, uma alma possuída pelo demônio, ela está num túmulo, ela está na morte, ela está condenada ali. Ela não vive para Deus, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de espiritualidade, porque no caso esses homens, eles estavam possessos. Mas muitas vezes somos nós mesmos que entregamos a nossa alma a Ele. Ele não precisa nos possuir para a nossa alma ser dele. Basta apenas que nós não façamos a vontade de Deus para Ele consumir o nosso coração aos poucos e a nossa alma. Mas eles reconheceram, os demônios reconheceram que Jesus era o Senhor, porque eles disseram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Nessa passagem é muito interessante isso, porque os demônios, eles têm conhecimento de Deus. E aquelas pessoas que receberam a graça de Jesus andar na sua comunidade, aquelas pessoas que receberam a graça de estar na presença de Deus, de estar na presença de Jesus, não foi capaz de reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, como Salvador da humanidade. Jesus já chegou libertando as pessoas, libertou aqueles 2 homens. Isso aqui também é uma falta de caridade daquelas pessoas com aqueles possessos, porque elas souberam que aquilo tinha acontecido, mas elas preferiram o quê? Os porcos. Muitas vezes o Senhor ele traz muita graça para a nossa vida, mas a gente prefere os porcos, a gente prefere a lama do pecado, a gente prefere estar longe de Deus. E foi o que esse povo quis. Esse povo não aceitou a presença de Deus. E quando a gente não aceita a presença de Deus, as graças se afastam de nós, as bênçãos se afastam de nós. Mas quando a gente aceita, quando o nosso coração está aberto para o Senhor, aí sim Deus age, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma a nossa vida. Mas primeiro basta o quê? Que a gente aceite o Senhor em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.